que é o Espiritismo? Conta o Evangelho que certa vez Jesus foi procurado por 10 leprosos e curou a todos. Mas quando se voltou, certamente para falar-lhes sobre a sua doutrina moral, percebeu que apenas um deles permaneceu ao seu lado. Os outros tinham ido embora. Jesus chegou a perguntar pelos 9, mas já não estavam mais ali. É o que acontece com a maioria das pessoas. Querem curas, milagres, facilidades, querem ajuda, amparo, proteção, socorro às suas necessidades urgentes, como se os mais intrincados problemas da vida pudessem ser resolvidos num passe de mágica. Mas dispensam qualquer orientação, qualquer novo conhecimento, porque temem a responsabilidade e o compromisso. Pensam que com isso estão levando alguma vantagem. Não se mostram dispostos a nenhum esforço, a nenhuma cooperação com a causa do bem, mesmo que tenham sido beneficiadas no momento oportuno. Consideram que a grande vantagem da vida está somente em receber, porque ainda não experimentaram o outro lado de sua realização pessoal, o mais significativo e belo, aquele que mostra que a felicidade maior está em se sentir útil e ter contribuído para o bem da humanidade. Assim, de 10 enfermos que curou, Jesus só pôde contar com um, aquele que ficou ao seu lado para ouvir os ensinamentos e sua proposta de vida. Embora a dor seja sempre um caminho, a cura dos males físicos positivamente não era o objetivo maior de Jesus. Ele viera trazer uma proposta para a cura da alma, para a solução dos conflitos humanos. Quem podia entender a profundidade e a extensão dessa mensagem naquela época e naquele povo? Quem consegue compreender o significado maior de sua doutrina hoje? Da mesma forma, o Espiritismo informa perfeitamente. Só há um meio seguro para a solução dos problemas humanos: a prática do bem e o conhecimento da verdade. Em razão disso, a sua tarefa é clarear o caminho dos que estão dispostos a alcançar uma visão mais ampla e mais profunda da vida, de si mesmos, do homem e do mundo, para poderem colaborar na sua própria transformação moral e na transformação moral da sociedade, passo decisivo para a conquista da felicidade humana sobre a Terra. Ocorre que a maioria das pessoas, mal informadas e desinteressadas em aprender, acha que o Espiritismo é uma espécie de magia que consiste em invocar e ouvir os mortos, conversar com entidades sobrenaturais, matar curiosidades, obter mensagens e revelações, possibilitar conquistas amorosas, arrumar ou desfazer casamentos ou acertar números da loteria. Pensam as pessoas que sabem o que é o Espiritismo, e nisso está o grande perigo. Pensam que sabem, mas não sabem. Sabem apenas o que ouviram falar, e nesse país, como em qualquer parte do mundo, quando não se fala o que realmente o Espiritismo é, fala-se o que querem que ele seja. Muitos para poderem criticá-lo e atacá-lo, desfigurando e denegrindo-lhe a imagem. Por ignorância ou preconceito, muitos atribuem ao Espiritismo o pacto com Satanás, divulgando-lhe uma imagem completamente incompatível com suas reais finalidades. Alguns chegando a criar verdadeiras campanhas difamatórias contra a doutrina e contra os espíritas, com o objetivo de desmoralização. A própria imprensa, desavisada ou mal intencionada, muitas vezes contribui para isso, tomando por espiritismo toda e qualquer prática mística que utiliza a mediunidade, atribuindo-lhe as mais esdrúxulas práticas, confundindo o espiritismo com as práticas religiosas primitivas, em que a magia e a crendice lhe constituem o principal ingrediente. Não sabem que o Espiritismo é uma doutrina muito nova na história da humanidade, que surgiu no âmbito de pessoas cultas em 1857, na França,
após grandes descobertas e invenções científicas que abalaram as estruturas filosóficas e religiosas do mundo. Foi Allan Kardec, pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rivail, educador francês, autor e tradutor de várias obras dedicadas ao ensino, que após realizar um cuidadoso trabalho de investigação dos fenômenos considerados sobrenaturais e obter milhares de informações dos espíritos, organizou essa doutrina e deu-lhe o nome de Espiritismo. O forte preconceito que existe contra o Espiritismo, em grande parte, resulta do fato de que a maioria ignora o que é a doutrina espírita. Não sabem nem mesmo qual é a sua finalidade, não conhecem seus fundamentos, falam do Espiritismo com reprovação e asco, e não poucas vezes com indiferença. Alguns confundem o Espiritismo com outras doutrinas e práticas religiosas, que também se baseiam na imortalidade da alma e na comunicabilidade dos espíritos. Por exemplo, as religiões afro-brasileiras, como Umbanda, Quimbanda e Candomblé. São religiões que têm esses pontos comuns com o Espiritismo, mas não obstante merecerem todo o respeito por parte dos espíritas, porque o Espiritismo tem por princípio respeitar todas as crenças, elas não podem ser confundidas com a doutrina espírita, nem tampouco a doutrina espírita com elas. O fato de trabalharem com mediunidade e acreditarem na reencarnação não as tornam espíritas, embora a ignorância a respeito do que é o espiritismo faça com que muitos líderes dessas religiões utilizem inadequadamente o nome espírita nas denominações de centros e tendas. A doutrina espírita é o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, contidas nas obras de Allan Kardec, que constitui a codificação espírita, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. O Espiritismo tem caráter de ciência, porque surgiu justamente da investigação metódica dos fenômenos, que hoje chamamos mediúnicos. Essa busca consistiu em etapas de observação, estudo e experimentação. Kardec passou a investigar a procedência desses fenômenos. Após demorados estudos com dezenas de sensitivos, Kardec constatou que os referidos fenômenos eram sérios e provocados por seres humanos desencarnados, a quem chamamos mortos. Verificou que, para se manifestarem, os espíritos têm necessidades de certas pessoas que lhes servem de intermediários, aos quais deu o nome de médiuns. Através de planejada e cuidadosa investigação e da provocação de fenômenos de efeitos físicos, pancadas, movimentação de objetos, ou de efeitos inteligentes, mensagens, respostas às perguntas, observando, comparando, questionando, Kardec descobriu, por informação dos espíritos, através de muitos médiuns e colaboradores, que a realidade do mundo não é apenas esta que conseguimos perceber. Há dimensões do universo fora de nosso alcance de percepção, que constituem o que ele chamou de mundo dos espíritos, onde se encontram aqueles que já estiveram conosco nesta vida
e para onde todos vamos um dia. Como filosofia, o Espiritismo veio dar uma interpretação à vida. Tem sua própria concepção de mundo, de homem e de Deus. Responde a questões fundamentais que nunca antes tiveram respostas convincentes e seguras, tais como: de onde eu vim? Por que vivo neste mundo? Qual o meu destino após a morte? A doutrina espírita tem natureza questionadora, pois está constantemente buscando explicações racionais para a vida e para todos os fatos do universo, não se satisfazendo apenas e tão somente com a crença simples, porém passiva e ingênua. O Espiritismo é uma doutrina essencialmente filosófica. O Espiritismo não é religião, no sentido de prática voltada para o culto exterior, através de rituais cerimoniosos, que sempre caracterizaram as religiões de todos os povos e de todos os tempos. O Espiritismo não tem dogmas, porque parte do princípio de que, se a razão não concorda com uma ideia, não devemos aceitá-la. O aspecto religioso é no sentido de que ele está preocupado na ligação do homem com Deus, pelo sentimento e pela prática do bem. Para o Espiritismo, a relação do homem com Deus se faz através de sua conduta da sociedade diante dos homens, de sua relação com o mundo, com a natureza, de seus propósitos e principalmente de sua convivência familiar. Interpretando Jesus, o Espiritismo considera que é amando o próximo, fazendo-lhe todo o bem possível, que o homem vai demonstrar seu verdadeiro amor a Deus. O Espiritismo não adota sacerdotes nem chefes religiosos. Não tem templos, não adota cerimoniais de espécie alguma, como batismo, crisma, casamentos. Não tem rituais, velas, imagens ou qualquer simbologia. Não adota ornamentação, gestos de reverência, sinais cabalísticos, benzimentos, talismãs, defumadores, cânticos, rezas, objeto sagrado, bebida, fumo, oferenda, promessas, penitências e tudo mais que constitui objeto de ritual das religiões. O Espiritismo adota a prática do bem. Este é o maior valor para o Espiritismo, pois a prática do bem resume toda a missão, o sacrifício e as ideias de Jesus. Fazer o bem é uma virtude de valor universal. Está acima de todas as crenças ou diferenças humanas. A doutrina espírita está calcada nos seguintes princípios: existência de Deus, imortalidade da alma, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, comunicabilidade dos espíritos, moral de Jesus, lei de causa e efeito, fé raciocinada e evolução. Tem como principais objetivos realizar o progresso espiritual da humanidade, transformar o homem num ser de bem e, consequentemente, a sociedade, reviver o cristianismo puro sob as bases dos ensinamentos de Jesus, dar ao homem uma fé sólida, baseada na razão. As principais obras da doutrina espírita são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno
A Gênese, Obras Póstumas, Revista Espírita. Sendo que Obras Póstumas foi publicada após a desencarnação de Allan Kardec, numa reunião de importantes registros deixados por ele. E a Revista Espírita foi um periódico mensal publicado sobre sua responsabilidade no período de 1858 a 1869. Qual o papel do Centro Espírita em todo esse contexto? O Centro Espírita é o local onde as pessoas se reúnem para tratar de assuntos relacionados com a doutrina espírita. São várias as atividades de um centro espírita, mas num primeiro momento tem sido para a maior parte dos que chegam um hospital para tratamento de males do corpo e da alma. Como hospital, são mobilizados recursos como os passes, o atendimento fraterno, trabalhos de irradiação, reuniões de desobsessão. E num segundo momento, o Centro Espírita funcionará como escola, onde são ministrados palestras e cursos sobre o Espiritismo, para uma visão objetiva dos porquês da existência e das origens de nossos problemas de saúde. E num terceiro momento, o Centro Espírita é a abençoada oficina de trabalho, onde pelo empenho de servir, neutralizamos o grande mal de nossa personalidade, o egoísmo. Logo, o Centro Espírita nasce do ideal de auxiliar, esclarecer e fazer progredir o homem com base na doutrina espírita. Se você deseja iniciar hoje seu estudo da doutrina espírita, busque na biblioteca de sua casa espírita as obras da codificação e as complementares. Aproveitamos a oportunidade para indicar algumas obras para você iniciante. O Principiante Espírita, o Espiritismo em sua expressão mais simples, o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, todos de Allan Kardec, num primeiro momento. Uma dica importante para você que é iniciante: não leia o Livro dos Médiuns sem antes estudar as obras indicadas, pois você não irá entender. Comece pelo começo. Depois que tiver as noções gerais sobre a doutrina, aí sim, siga para os livros dos médiuns que você o entenderá. Na sequência, no segundo momento, leia e estude o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese e Obras Póstumas. No site da FEB tem para baixar a Revista Espírita. Esse material deixado por Allan Kardec é uma preciosidade. Para quem deseja aprofundar seus estudos, é excelente. Das obras complementares, indicamos autores renomados como Chico Xavier, Divaldo Franco, Bezerra de Menezes, Raul Teixeira, Leon Denis, Gabriel Delany, Ernesto Bozano, dentre outros. Bom estudo!